Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. E que Deus nos dê hoje o espírito da sabedoria para meditarmos sua palavra. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, verso 16 a 33. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vai realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia, por causa deles, a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já me atrevi a falar, meu senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não há, iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez.
E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se e Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102. O Senhor é indulgente, é favorável. Reze comigo. O Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Reze comigo. O Senhor é indulgente, é favorável, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Reze comigo. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Reze comigo. O Senhor é indulgente, é favorável. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Reze comigo. O Senhor é indulgente, é favorável. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, verso 18 a 22. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, verso 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão hoje, celebrando a festa de São Irineu, Bispo e Mártir, nós vamos também questionarmos a nós mesmos sobre a nossa vocação, sobre o nosso chamado, a partir do batismo, porque nós temos um chamado desde o batismo. Muita gente pergunta a si mesmo: qual a minha vocação? Nós somos vocacionados desde o dia em que nossos pais nos levaram ao batismo e depois, posteriormente, nós assumimos nosso batismo recebendo a confirmação, o sacramento da confirmação. E nós confirmamos isso nos nossos atos, nos nossos gestos. Por isso o Evangelho de Mateus hoje, 8, 18 a 22, vai acentuar o que foi a vocação de Santo Irineu,
vai acentuar o que foi a vocação também de Abraão, da primeira leitura, e vai acentuar a vocação também que Jesus exige de cada um de nós. 8,19, Jesus Cristo vai dizer hoje em Mateus: então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vais. E Jesus vai responder o quê? O que foi que Jesus respondeu? As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm o quê? Têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E um outro discípulo também, com boa vontade, porque esse mestre da lei chegou com uma boa vontade, não foi verdade? Vou te seguir para onde quer que vais, mas Jesus Cristo vai dizer: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era uma advertência do que é seguir Jesus. Não reclinar a cabeça quer dizer não dormir. Tem horas que passa a noite acordado. Significa também olhar para uma sociedade, ler a realidade, ler o que acontece por trás dos noticiários, não entrar nas fake news, acreditar na fake news e posteriormente ainda divulgar falsas notícias. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos manter nossa mente acordada, Jesus quer dizer isso para cada um de nós. Não vamos nos deixar enganar, se envolver por falsas doutrinas. Jesus Cristo está aí presente na Eucaristia, único alimento onde Ele se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Vou abraçar outra crença que diz que Jesus não está presente nesse alimento, ou que está somente em forma simbólica. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso valia para as primeiras comunidades, que hora outra estavam a celebrar Jesus Cristo numa residência, outra hora estariam a celebrar Jesus Cristo numa caverna, escondidos, por medo dos reis poderosos que poderiam matá-los. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Uma hora nós podemos estar aqui anunciando um Cristo Eucarístico, outra hora sermos perseguidos, sermos caluniados, sermos difamados, sermos injuriados. É o outro lado da nossa vocação. E nós temos que entender que a vocação não é só dizer sim, é dar um passo adiante. Muitas vezes, o Filho do Homem, como ele mesmo mostrou, ele queria estar na casa dele, mas era necessário estar sempre viajando, não parar, pisando na estrada todos os dias, pisando também a remar o barco. Era a realidade para as nossas primeiras comunidades, primitivas para nós também, para cada um de nós. Um outro discípulo vai se aproximar também com boa vontade. Ele vai dizer: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Ele tinha vontade, mas queria mais estar com a sua família, queria mais lembrar dos seus queridos. Mas Jesus vai dizer: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O anúncio do Evangelho é essa tarefa de emergência, é urgência. Não pode deixar para amanhã. O chamado é primeiramente para a nossa conversão, darmos um passo para a nossa conversão. Jesus conhece a realidade de cada um de nós. Ele sabe a nossa intenção do nosso coração. A primeira tarefa é darmos um passo para Ele. O mestre da lei fez corretamente, esse outro discípulo fez corretamente, mas é necessário vermos as condições. As condições são árduas muitas vezes. Aquele que não vier após mim carregar sua cruz não é digno de mim. Jesus mostra que segui-lo é uma realidade dura. É uma realidade onde nós precisaremos nos despojar de nós mesmos. É uma realidade onde nós vamos dar o nosso sim condicional, não olhar para trás, não pensar em nossos interesses, muitas vezes, porque muitas vezes o vocacionado ele quer uma realidade até melhor do que ele vivia. Ou seja, ele quer um lugar melhor ainda para reclinar sua cabeça. Mas o Filho do Homem
não tem onde repousar a cabeça. Isso quer dizer que a realidade que nós vamos passar a vivenciar pode ser pior, em uma condição mais dura, para anunciar o Evangelho. A segunda pessoa é um de seus discípulos. Talvez no momento de euforia, ele estava com aquela disposição, aquela alegria de ter conhecido o reino de Deus, aquela alegria quando Jesus começou a pregar no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque quantos discípulos ali Jesus Cristo conseguiu naquela linda pregação? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus mostra que o reino trata-se de entregar-se por inteiro. O reino é buscar a causa da justiça. O reino é denunciar, muitas vezes, que não vai agradar a muitos. Seguir Jesus é estar disposto a abandonar a nossa comodidade, abandonar o nosso conforto, nosso aconchego. Jesus mostra que os obstáculos aparecerão. É difícil seguir o Mestre. E a primeira leitura de Gênesis vem acentuar também uma vocação belíssima de Abraão. Em Gênesis 18, 16 a 33, de junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. A gente sabe que Sodoma era uma cidade pervertida, pecaminosa. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo, o que foi que o Senhor disse consigo? Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. Veja que Deus tinha uma intenção de castigar Sodoma, mas ele disse primeiramente o quê? Eu vou ocultar o que eu vou fazer a Sodoma? A Abraão? Não, vou falar para Abraão. Ele vai ser pai de uma grande nação, ele tem que saber o que vai acontecer a essa cidade, Sodoma. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se. Agravou-se muito por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. E o que foi que Abraão ficou a falar com o Senhor? A interceder por aquela cidade. Veja que Abraão, ele foi pai de uma grande nação, não para se orgulhar, não se para dizer-se digno de ser pai de uma grande nação, mas a vocação dele partia desse amor, desse ato de compaixão pelas almas. Quando nós estivermos dando o nosso sim, primeiramente vamos nos questionar o grau de amor que nós temos pelas almas, para que as almas se convertam e não sejam condenadas. Por isso, Abraão vai dizer, vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Veja porque Abraão era um grande pai de uma grande nação. Por causa desse ato de amor que ele tinha no seu coração, ele não questionou Deus em nenhum momento de sua vida, nem quando foi sacrificar seu filho Isaque, mas ele questionou Deus quando ele estava a presenciar provavelmente a destruição de uma cidade. E ele vai dizer, se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? E assim ele vai mostrar, e se houvesse 45? E se houvesse 20? E se houvesse finalmente 10? O Senhor a exterminaria? E Deus vai dizer o quê? Não destruiria se achasse ali 45 justos, não destruiria se houvesse 20, 35, não destruiria se houvesse 10. E assim, Abraão se conteve, porque ele vai procurar preservar aquela cidade pela conversão dos justos. Não vamos condenar ninguém. A nossa vocação quer dizer isso. Não vamos condenar ninguém, nem ajudar Deus a condenar ninguém. Vamos interceder pelos pecadores. Se justamente Deus olha a quantidade dos justos que clamam,
e não a quantidade dos pecadores, vamos ser um desses justos como Abraão, a clamar clemência por todos. Porque, como diz o Salmo 102, o Senhor é indulgente, é favorável. Deus é indulgente, é favorável, ou seja, Ele nos perdoa a todo momento. Ó Jesus, Filho do homem, aos que mostram certo entusiasmo para te seguir, revelas a necessidade de abandonar as seguranças deste mundo e viver pobremente, já que não tens onde reclinar a cabeça. Concede-nos, Senhor, compreender as urgências do reino e deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário aqui conosco todos os dias e fazer também com que as promessas de Deus se realizem na nossa vida com as promessas das 15 promessas de Nossa Senhora do rosário, que ela prometeu a Santa Lana de la Roche. A todos aqueles que rezarem diariamente o meu rosário, eu o protegerei de todas as lutas, de todas as dificuldades. Portanto, vamos hoje nos apegar ao rosário e rezar pela conversão do mundo, que o Evangelho justamente pede que os justos são aqueles que rezam, que clamam a Deus, reze por aqueles que estão no pecado. E nós vamos ser, como Abraão, preocupados em absolver e não condenar ninguém. E também vamos rezar as laudes, nos manter com a Bíblia aberta, rezando aqui as laudes conosco todos os dias, fazendo com que a gente possa justamente manter-nos com a Bíblia aberta, porque as laudes são orações dos salmos, orações dos hinos, dos cânticos, dos louvores. Vamos nos apegar com Deus por meio da Santa Palavra, nos fortalecendo, porque o único meio do Espírito, do dom da fortaleza entrar em nós, é por meio da Palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe a todos. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.